Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre conversão de medida, né? Nesse caso especificamente conversão de polegada fracionária para milímetro, né? Ou como muita gente chama de polegada ordinária, né? Bom, eh, a questão da conversão ela vai se basear sempre eh, na unidade que você tem de equivalência, né? Onde a gente falou na última aula, né? Que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar atento, né? Como eu tinha informado também na última aula, o uso da polegada fracionária é justamente para poder limitar, né, os valores, né, que são utilizados internacionalmente entre os países que trabalham com a unidade de medida polegada e a unidade de medida no sistema métrico, né? Então, por isso que se trabalha com a polegada fracionária para poder limitar e não ter, né, várias medidas, né, de conversão, né, entre um e outro. Então, vamos dar uma observada aqui referente a como é que funciona a lógica de conversão, né, de polegada fracionária para milímetro, né? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né, 1,5 polegadas. Né? O que é essa 1,5 polegadas representa? Eu tenho aqui 1 polegada, que representa 25,4, e eu estou utilizando a segunda parte dessa polegada, né? Ou seja, eu tenho 25,4 milímetros dividido por 2. Então, nesse caso, para a conversão, vai ser justamente utilizar o 25,4 milímetros dividido por 2, que vai resultar em 12,7 milímetros. Então, 1 polegada equivale a 12,7 milímetros, tá bom? Vamos verificar aqui um próximo valor. Deixa eu colocar aqui o resultado aqui do lado desse aqui. 1 polegada equivale a 12,7 milímetros. Vamos 3/4 de polegada, também é uma unidade muito comum, né? Um valor muito comum aí de polegada. Bom, 3/4 de polegada, o que é que a gente está informando, né? Que a polegada ela foi dividida em 4 partes, né? Com base aqui do denominador. E essa polegada dividida em 4 partes, a gente vai utilizar a terceira parte dela. Então é basicamente isso que está informado, né? Então você vai ter 25,4 milímetros dividido por 4, né? O valor de 25,4 dividido por 4 dá 6,35, né? Então você vai ter 6,35 milímetros, só que esse valor vai ser multiplicado por 3. Né? Então 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Então a gente tem aqui 19,05 milímetros. Né? Então esse é o resultado para a conversão de 3/4 de milímetro. Ok? Bom, verificar aqui um outro valor, né, referente à polegada fracionária. Vamos colocar aqui 2 polegadas e 7/8 de polegada. Então aqui é interessante o seguinte, porque você tem aqui a polegada inteira e aqui a fração. A polegada inteira, você já sabe que uma polegada equivale a 25,4. Então, nesse caso, é só multiplicar 2 por 25,4. Né? Então, você vai ter 2 multiplicado por 25,4, que vai dar igual a 50,8 milímetros, e vai somar esse valor agora com a fração que está aqui indicada,
que é 7/8 de polegada. Então, nesse caso, a fração, você vai ter a mesma lógica que a gente utilizou na condição do 3/4, ou seja, eu vou pegar 25,4, dividir por 8, e dessas 8 partes eu vou utilizar até a sétima parte, né? Então, eu tenho 25,4 dividido por 8. Então, eu vou ter 25,4 dividido por 8, que vai dar igual a 3,175 milímetros. Só que eu não vou utilizar esse valor aqui para somar com 50,8, porque eu quero esse valor 7 vezes. Então, eu vou pegar 3,175 e multiplicar por 7. Então, 3,175 vezes 7 vai dar igual a 22,225. Então, vai dar esse valor aqui, 22,225. Então, esse valor aqui é que vai ser somado com 50,8. Então, você vai ter 22,225 milímetros. Então, a soma desses dois valores aqui é que vai equivaler a 2 polegadas e 7/8, né? Então, somando esses dois valores, a gente vai ter o resultado de 73,025 milímetros. Então, esse é o resultado de 2 polegadas e 7/8. Bom, vou apagar aqui e vou fazer mais um exemplo utilizando polegada inteira e polegada fracionária, né? Também é muito comum. Vamos colocar aqui maior, vou colocar 3 polegadas, 128 polegadas. Então aqui eu tenho polegada inteira, polegada fracionária. No caso da polegada inteira, como já comentei, você vai multiplicar aqui no caso 3 vezes 25,4 milímetros, né? Então, esse resultado vai dar igual a 76,2 milímetros. Então, esse é o resultado aí de 3 vezes 25,4, né? No caso da parte fracionária, o que é que eu vou ter agora? A polegada dividida em 128 partes e eu vou querer apenas uma parte dessa divisão, né? Então, eu vou ter aqui 25,4 dividido por 128. Pronto, 25,4 dividido por 128 vai dar igual a 0, deixa eu colocar aqui embaixo que o número ficou grande. Então, 0,1984375, né? Então, veja que é um valor pequeno, né? Dá quase 0,2 de milímetro, né? Então, esse valor aqui, ele vai ser somado com 76,2. Então, o valor real de 3 polegadas e 128 de polegada, o resultado dele equivale a esse valor aqui, 76,3984375 milímetros. Essa de, poxa, mas esse valor tão grande assim, é porque a gente utilizou aqui na polegada fracionária o limite que a gente tem possível de fração, né? Não possível matematicamente, mas possível levando em consideração as normas. Então a gente tem aí 76,3984375 milímetros, tá bom? Então quanto equivale 3 polegadas e 128 avos de polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? A gente vai estar fazendo aí depois outros exemplos aí de conversão, né? Polegada fracionária para milímetro, milímetro para polegada fracionária, milímetro para polegada decimal e vice-versa, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar iniciando nossas aulas ligadas a mecanismos, né? Hoje a gente vai
tratar inicialmente sobre velocidade de avanço na cremalheira, né? Para quem não conhece, cremalheira na verdade um elemento mecânico, né, que simula, né, justamente a relação de transmissão por engrenagem, né? Quando eu digo simula, entenda-se o princípio de engrenamento, né? Haja visto que a cremalheira ela trabalha em um plano reto, né? Já a engrenagem ela trabalha por meio de movimento circular, né? Então a gente tem como ter uma questão de transmissão, né? Justamente o contato dos dentes da engrenagem com os dentes da cremalheira, né? Isso é possível, né, levando em consideração o módulo, né, da engrenagem da cremalheira, que são iguais, né? Então, cremalheira e engrenagem com módulos iguais, é possível ocorrer a transmissão, né? Então é muito comum em deslocamento, em mecanismos, né, que necessitam de deslocamento mecânico, né, utilizar justamente cremalheira e engrenagem, né? É muito comum em portão automático, enfim, usar cremalheira e engrenagem. Mas não só em portões automáticos, outros mecanismos também utilizam esse dispositivo, né? E hoje eu vou mostrar para vocês justamente como calcular o avanço, né? Ou seja, o quanto é que vai ter de velocidade de avanço em uma cremalheira e uma engrenagem, levando em consideração alguns aspectos, né? Para calcular essa velocidade de avanço, a fórmula é justamente essa, onde a gente vai ter π vezes o diâmetro primitivo vezes a rotação, né, de entrada da engrenagem, já que para a engrenagem ela rotacionar, ela vai estar acoplada ao motor, né? Aqui a chaveta, né, ligada à engrenagem ao eixo do motor, né? Então a gente precisa dessa relação aí de RPM, que a engrenagem ela vai estar acionada, né? O diâmetro primitivo é o que vai estar justamente em contato, né, com a cremalheira, né? A gente vai estar falando sobre outros elementos, no caso a engrenagem, a gente vai estar falando mais detalhes sobre o diâmetro primitivo em outros vídeos, tá bom? Então nesse caso, aqui supondo o diâmetro primitivo 100 mm e a rotação do motor 50 RPM, só a gente fazer a substituição na fórmula para chegar ao resultado, né? Então a gente vai precisar do diâmetro primitivo e da rotação do motor. Normalmente esses motores eles estão acoplados a algum sistema de redução de velocidade para dar um torque maior, né? Haja vista o esforço que vai ser necessário, né? Então o motor por si só normalmente ele não tem o torque necessário. Então normalmente entre o motor e a cremalheira você vai ter algum sistema de redução de velocidade, tá bom? Então por isso essa rotação baixa, aí apenas 50 RPM, né? O nosso suposto problema. Fazendo a substituição, né, você vai ter π, eu vou substituir por 3,14, diâmetro primitivo por 100 e n, que é a relação das rotações, né, então vai ser 50. E aí fazendo a multiplicação a gente vai chegar a 15.700 milímetros por minuto, né? Essa seria a velocidade de avanço desse sistema. No caso, convertendo para metro por minuto, é só dividir por 1000 e aí a gente vai chegar a 15,7 metros por minuto, né? Essa vai ser a relação de avanço. É uma relação relativamente alta, né, levando em consideração aí o mecanismo que vai ser utilizado, tá bom? É uma fórmula simples, a gente vai estar mostrando mais vídeos aí sobre mecanismos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!